Nós vamos hoje falar sobre um assunto que é bastante importante, que é a influência do ruído do ventilador na acústica do ambiente. Muitas vezes a gente tem ventiladores que a gente instala e a gente não sabe qual é a consequência disso. Lá no ruído final, o que vai acontecer lá no ambiente? Eu vou tentar transmitir para vocês algumas regras que vocês podem aplicar para descobrir qual é o ruído final. Obviamente que na realidade, um engenheiro acústico, ele faria um trabalho mais apurado, mas a gente consegue, vamos dizer, prever o ruído final de um ventilador no ambiente. Aqui vocês têm o nosso software, vocês têm todos os informativos técnicos sobre ventiladores, sobre arranjo, inclusive sobre o nível de ruído. Isso tudo que nós vamos falar está lá nesse informativo, tá? Você sabe qual é a diferença entre pressão sonora e potência sonora? Esse aqui é um conceito fundamental da acústica. Quem não souber isso aqui não vai entender a acústica, tá? Vamos supor o seguinte: eu sou fabricante de ventilador, eu digo para vocês, eu mando um desenhozinho dali, eu mando esse desenho e digo que esse ventilador que eu estou fornecendo para vocês, ele tem um ruído a 1,5 metro de 80 dBA, ele está a 3 metros de uma parede, 4 metros da outra e um telhado de zinco. O que vocês vão fazer com isso? Se vocês tirarem a influência da parede, dessa parede, do telhado de zinco, vocês depois vão pegar esse ruído que vocês calcularam e aplicar no projeto de vocês. O que é, na realidade, isso quando tu tira toda a influência do ambiente? Tu chega na potência sonora do ventilador. Ou seja, é o nível de ruído que o ventilador vai produzir, independente de onde ele seja instalado. O que a gente ouve é pressão sonora. Que nós ouvimos, nós não ouvimos potência, nós ouvimos pressão sonora, certo? Então é muito importante a gente assimilar esse conceito, porque tudo parte da potência sonora. Se vocês receberem propostas, vocês vão comparar níveis de potência sonora, nunca de pressão. Vocês não sabem o que ele aplicou lá para tirar a pressão. Isso pode ser melhor ilustrado também com o auxílio de uma lâmpada, por exemplo. Uma lâmpada, ela tem 100 watts. Essa é a potência da lâmpada. Ela tem 100 watts onde quer que ela seja instalada. Ela tem 100 watts. A potência dela é 100 watts. Mas o nível de iluminação da lâmpada vai depender da posição onde é que ela está e das condições do ambiente. Se o ambiente é escuro, se o ambiente é claro, vai depender disso aí, certo? Potência sonora é a característica básica de medida do ruído emitido por uma fonte sonora. É o parâmetro absoluto, como eu falei, para comparação e cálculo de fontes sonoras. A pressão sonora é o que a gente ouve, o que a gente mede no decibelímetro é pressão sonora. A gente não mede potência, a gente calcula a potência. Está diretamente relacionada com as características do ambiente e influenciada pela posição e distância do observador. Entendido isso, pessoal? Potência sonora, pressão sonora. Importante, pressão sonora é o que a gente ouve. Potência é uma característica da máquina. Audibilidade. O ouvido humano apresenta uma sensibilidade diferente para cada faixa de frequência. Vocês acompanhem essas curvas aqui, ó. Esse é o ouvido humano. Se vocês pegarem, por exemplo, aqui, o nível de ruído de 60 dB a 1000 Hz, vocês vão perceber com a mesma intensidade do que um ruído de quase 80 dB a 100 Hz. Esse é o ouvido humano. O ouvido humano ele não ouve linear, ele ouve
conforme a frequência. Aqui tem algumas ideias aqui de conversação. Vamos dizer, nós estamos entre 100 a, sei lá, 8.000 Hz de frequência. Música, ela tem um espectro de frequência bem mais amplo, né? Aqui nós temos 120 limiar da dor, né? E a faixa de dano auditivo e o limiar da audição, que é essa última curvinha aqui embaixo, que é chamada de 0 fonos ou 0 dB. Vamos ver se eu consigo, não sei, eu acho que aqui não pega. Aqui teria uma ideia de um espectro de ruído de 16 Hz até 20.000 Hz, para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente ouve, certo? O que é o decibel? O decibel, ele é uma unidade que foi criada, na realidade. O ruído é pressão sonora. Pressão sonora é P, no caso P, e o ouvido responde à intensidade sonora do ouvido. Ele responde a P2, né? Que aqui divide por gama 100, que é a impedância do ar, que é a densidade vezes a velocidade do ar. Então, uma escala linear baseada só na pressão sonora, se o ouvido ouve de 2 vezes 10 na menos 5 até 20, você se imagina o tamanho da escala. Se eu disser para você, o nível de ruído é 1 vezes 10 a menos 3 Pascal. Não tem ideia nenhuma. Então foi criado, na realidade, foi adicionado ao nível de pressão sonora uma relação que é o menor nível audível. Menor nível audível é 2 vezes 10 a menos 5 Pascal. E foi porque, como ficava muito grande, eles resolveram adicionar o logaritmo, na verdade, e verificaram que isso é muito próximo, muito parecido com uma grandeza chamada Bell, que é usada em telefonia. E como a escala agora ficou comprimida de 0 até 12, eles dividiram em 10 por 10 log de pressão, resultando na unidade atual, que é o decibel. O dBA, o que é o dBA? A escala plana que a gente chama seria essa reta aqui em cima, 0 aqui, tá? Essa é a escala plana que mede dB. Só que o dB, ele não representa o ouvido humano. Então nós precisávamos usar alguma coisa que refletisse o ouvido humano, porque, vamos dizer, que a gente conseguisse comparar com o que a gente ouve. Então foi criada uma escala de ponderação sobre aquela escala linear, né, que tentasse reproduzir o processo de filtragem do ouvido humano. Essa é a dBA, isso é que nós chamamos de escala A. É importante notar que dB e dBA são ambos utilizados, tá? Nós podemos ter potência sonora em dB, em dBA, ou pressão sonora em dB, dBA. Operação com decibéis. Aqui não é estranho. Antigamente a gente falava decibéis, né? Aí agora disseram que não pode ser aqui, porque o Bell é um nome próprio, assim como Watt, assim como Newton. Então a gente só acrescenta o S, na verdade o certo é decibéis, mas é meio gozado dizer decibéis. Mas enfim, adição, nós podemos utilizar essa fórmula ou essa tabela. Essa fórmula, se vocês utilizarem no computador, essa fórmula é babada. Bota lá, bota quantos números, quantos valores de pressão ou potência sonora vocês tiverem, vocês calculam o nível total. Como é que a gente faz a continha pela tabela? Vocês pegam os níveis aqui e colocam em ordem decrescente. Aqui pode ser 4, 6, 10, 30 níveis. Aí vocês pegam os dois maiores aqui e diminuam. Esse menos esse dá 1. Esse menos esse dá 3. Na tabela aqui, 2,5
2,5. 3 corresponde a 1,8. 1,8. Somando maior, 86 mais 2,5, 88,5, 84,8. E a diferença entre os dois é 13 e 7. Nós vamos adotar 4 aqui, 1,5, nós temos 90 dB. 90 dB é o dBA, tanto faz somar dB é o dBA, tá? Ué? Tanto faz somar dB ou dBA. Deixa eu ver. O senhor quer dizer que se eu tiver 4 fontes, uma com 86, outra com 85, outra com 83, 40, a soma das 4 vai dar 9 dB. Vai dar 90 dB. Tá? E aqui eu tenho uma continha aqui, vou ver a equação aqui, nós vemos que ela realmente já dá 90 dB. Aqui no caso dBA ou dB, né? Tanto faz, tá? Adição de fontes iguais. Adição de fontes iguais, simplesmente tu pega o nível de ruído de uma fonte, de qualquer uma delas, e acrescenta 10 log N. Se nós tivermos duas fontes iguais, log N de 2 é 0,3, vezes 10 é 3, acrescenta 3 dB. Ou seja, duas fontes iguais, você vai acrescentar sempre 3 dB. Assim na subtração também. Se tiver duas fontes iguais, não é válido. Isso aí. Na subtração aqui nós temos isso aqui, temos a tabela também que nós podemos aplicar. Aqui se usa normalmente só 2 valores, tá? Não tem como fazer a subtração de 5 valores, por exemplo. Você pega sempre 2. Né? O que se faz normalmente quando tem muitas máquinas operando é tu pega problema técnico. Alô? Tá ok. Tá ok. Tu pega as 5 máquinas médias, desliga uma. O que sobrou? O nível de ruído continuou o mesmo, ou seja, aquela máquina que tu desligou, ela não tem influência nenhuma. Desliga a outra. Pá, continua o mesmo nível de ruído, não tem. Ou seja, tu vai ter a tentativa até de chegar nas duas máquinas que tem. Pô, eu estou fazendo uma coisa errada aí. Que tem vamos dizer, os maiores níveis de ruído. Aí tu subtrai as duas, tá? Aqui de novo, tanto faz somar dB ou dBA, tá, pessoal? Pessoal, vocês perguntem, fiquem perguntando, por favor, não me deixem só falando aqui, que é legal para o pessoal. Mesmo que pareça a vocês uma pergunta idiota. Não é idiota. Todas as perguntas são excepcionais, tá? A onda sonora. A velocidade do ar, a velocidade do som no ar, a 20 graus é 343 metros por segundo, que corresponde a 1.235 km por hora, que corresponde a um mesh. Para quem já se deparou com isso, ele anda 2 mesh, 3 mesh, o que significa isso? Ele anda a 3 vezes a velocidade do som, ou 2 vezes a velocidade do som, né? Aqui nós temos um caça atravessando a barreira do som. Ele cria um cone. Você se imagina, se ele passa a barreira do som na frente do... Alô? Agora deu alguma coisa. Ligou aqui. Eu acho que a gente escuta. Hã? A gente escuta. Não, vai assim mesmo, porque não tem mais. Você se imagina o seguinte, ele atravessa a barreira do som, ele não tem mais som na frente. Se ficar na frente de um caça, na boca de um caça, a 1.235 km por hora, vocês não vão ouvir nada. O som está todo indo para trás, ele não consegue vir para frente. Vai o ar a 50 graus, nós temos 270 metros por segundo, ele muda conforme a temperatura, e 973 km por hora.
Para outras temperaturas, nós utilizamos essa fórmula aqui. Alô? Estão ouvindo? E pode botar dentro do bolso, seu Cláudio. Não bota no cinto, pode botar dentro do bolso que ele funciona. E afasta um pouquinho esse modo de cabeça. É melhor. Afasta. Assim. Alô? Estão ouvindo? Tá. Para outras temperaturas, a gente utiliza essa fórmula aqui. Para a água, verifique que veja a água, a velocidade de 1000, pode ser quase 1.500 metros por segundo na água, ou seja, 5.400 km por hora. É interessante vocês que tomam banho no mar, em qualquer lugar assim, tu mergulha, tu ouve um ruído de lancha, parece que ele está do lado aqui, mas é devido exatamente a essa velocidade. E no aço é 5.100 metros por segundo, 18.600 km por hora. Aqui está a explicação, porque naqueles filmes de Bang Bang, o cara botava o ouvido no trilho para ouvir esse trem vinha mesmo. Já viu, quem viu, quem gosta de filme Bang Bang, já viu isso. A equação da onda. A equação da onda é assim, o comprimento de onda, ele é calculado pela velocidade sobre a frequência. Aqui nós temos uma tabelinha para o espectro principal de frequências, que é a 63 Hz. O comprimento de onda é 5,4 metros, ou seja, de lá daqui até a parede. Isso é o comprimento de onda. Fala aqui, comprimento de onda. Aí nós vai decrescendo. A 500 já é 0,7, a 1000 é 0,34, mais ou menos é isso aqui, ó. Tá, o que isso tem a ver na realidade? Tem a ver o seguinte: o comprimento de onda, quanto menor o comprimento de onda, mais fácil tu consegue isolar ou atenuar. Você se imagina assim, o som que atravessa uma parede? Como é que o som atravessa daqui para o outro lado? Ele não passa no meio da parede. Não tem como passar. Como é que faz? A pressão sonora, que são as ondas, batem na parede, fazem essa parede vibrar. E a vibração do outro lado é transmitida conforme vamos dizer, a impedância da parede é transmitida de uma maneira ou de outra para o outro ambiente. É isso que acontece na transmissão solar. Tá? Então, é muito fácil uma parede vibrar com uma onda de comprimento, de alto comprimento, de grande comprimento. Porque a parede consegue fazer isso aqui. Cláudio, eu ia perguntar sobre a construção, daí a frequência mais alta passa mais o ruído? Não. Mais baixa? A frequência mais alta é mais fácil de isolar. Mais alta ou mais fácil? Mais alta é mais fácil, mais baixa, porque a mais baixa ela faz isso aqui na parede. Tu pega uma parede de concreto, por exemplo, tu sabe, você já fez projetos aí para Globo, por exemplo, essas coisas. As paredes de concreto tem quase 50 centímetros. Ali não passa som mesmo, ali a parede não vibra mesmo. Mas se tiver uma parede de tijolo, ela vibra. Ela vai vibrar e vai transmitir para o outro lado. Vocês se deram conta, quem mora em apartamento sabe? O vizinho de cima, do lado, até está ouvindo música. Vocês ouvem a música total? Não, vocês só ouvem. Quando o carro passa na rua, o cara maluco lá com som a 1000, o que tu ouve? Não ouve o som de alta frequência, você ouve o som de baixa frequência. Propagação sonora. Nós temos dois tipos de propagação: via estrutural, que é o que eu estava falando antes, que é a via no apartamento, eu tenho via a estrutura do apartamento, que paredes, enfim, tá? E a transmissão via aérea, que é a que mais a gente se depara em projetos e coisas, que é a via aérea. Existem vários tipos de propagação, na verdade.
Mas a básica é a propagação semisférica em campo livre. A Progeomec utiliza, declara o valor estimado de pressão, baseado nessa condição. Isso aqui nós estamos falando de pressão sonora, tá, gente? O ventilador tem uma potência sonora, e eu vou declarar a pressão sonora que vai ter um determinado raio R, ou distância R, né? Nessa condição aqui. Eu não sei se vai ter parede aqui, se vocês vão botar dentro de uma sala, vão botar onde, eu não estou sabendo disso. Então, é bem claro nas propostas da Progeomec, propagação semisférica em campo livre. Existe a propagação linear, né? Que é um trem ou uma estrada, que é uma linear. E existe em campo fechado ou reverberante, né? Que é dentro de uma sala. E são os dois tipos de propagação que nós temos, né? Isso aqui está muito ligado ao NMR 10152 e aqui é 10151, ambiente externo e ambiente interno. As curvas de ventiladores, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre rendimento e a relação com o nível de ruído. Vocês vejam que a potência sonora do ventilador centrífugo e o rendimento, mais ou menos, aqui é a curva curva de operação, vazão, pressão, mais ou menos estão próximos ao ponto de melhor rendimento. Os axiais estão exatamente no ponto de melhor rendimento. Ou seja, vocês selecionarem o ventilador pensando em nível de ruído, primeira coisa, melhor rendimento. Não pense em outra coisa. Não pense em outra coisa, é rendimento e enfim, tá? Ventiladores produzem menor nível de ruído, próximo ao ponto de máxima eficiência. Casos críticos, basear a seleção pelo rendimento. Aqui é importante, baixas velocidades, descarga, não significam necessariamente operação silenciosa. E vice-versa. Não quer dizer que eu tenho uma velocidade de 4 décimos por segundo, mas teu ventilador está com 40% de rendimento. Teu ruído está lá em cima. Tá? Não significa isso aí. E aqui uma comparação de nível de ruído e nível de pressão sonora, de potência sonora, na realidade, para 3 tipos de ventiladores, para as mesmas características de seleção, mesma vazão e pressão. O axial é o que tem a maior potência sonora, depois o limit load, que é o par voltado para trás, e o siloquinho, que é o múltiplas passos para frente. Tá? Os valores fornecidos em curva de catálogos, falei anteriormente, se referem a nível de potência sonora. Quando vocês pegarem o software, selecionarem o ventilador, vocês vão ter lá o nível de potência sonora em dBA. Vocês têm o valor de pressão sonora, valor de pressão sonora estimado em campo livre. Isso não quer dizer que vai ser o ruído que vocês vão ter, depende do ambiente de vocês. Tá? A nossa classe de precisão, na realidade, para nível de ruído, é classe de precisão 2, conforme a DIN 2466, que prevê uma diferença de até 4 dB nos níveis informados. Tá? Aqui é importante, caso o ventilador sem duto na aspiração e descarga, quando a gente faz um teste, a gente normalmente tem um duto na aspiração ou na descarga. A gente mede aquilo ali. Tá? Até eu vou mostrar aqui para você. Olha aqui, ó. Isso aqui é um teste de ruído de um ventilador. A gente faz uma medição de vários pontos aqui num cubo ao redor do ventilador, pega a média dos ruídos, média dos valores, né? E extrai, aqui nós temos na realidade uma fonte sonora de referência. Nós comparamos com essa fonte sonora de referência e temos a potência sonora do ventilador. A potência sonora é uma média dos valores, simplesmente com um duto na descarga. Se vocês não tiverem duto na descarga, o ventilador axial, dos dois lados, ou qualquer coisa, eu já vou mostrar para vocês, tá? Vocês têm que adicionar 3 dB aos valores informados. Isso aí tem que ficar, na realidade, claro para vocês, tá?
Outro detalhe importante é a diretividade. Como aqui nós calculamos a média dos valores no cubo ao redor do ventilador, nós calculamos a média, tá? Esse valor não reflete o máximo de ruído que vocês vão poder ter naquele ventilador. Não é o máximo. Se alguém precisar, olha, o máximo de ruído que eu posso ter, tanto. Bom, aí é diferente. Aí nós vamos selecionar, tá? Vocês vejam aqui, ó. A média corresponde ao dB0 aqui, tá? Se eu estiver na linha, no eixo da aspiração, eu vou ter mais 3 dB. Tá? Então, se eu tiver um ventilador que não seja dotado da aspiração, tu vai ter mais 3 dB, porque ele não tem duto, e tu vai ter mais 3 dB devido à diretividade. Tá? Exemplos aqui, ó. Tu tem um fancoil com uma entrada aqui e saída aqui, ó. Aqui tu tem. Falou que no bolso ia dar, não deu. Ele falou que no bolso ia dar, mas não deu. Não, mas eu acho que não, o botãozinho de pé. Aperta, segura. Acendeu. Ele botou no bolso e não deu. Vou segurar não. Tá? Pessoal, aqui ó. Tu tem o ruído na descarga e o ruído da aspiração. Ou seja, tu não tem aquele valor que a gente informa, tu tem que somar mais 3 dB. E se tu estiver na frente desse ventilador aqui, tu tem que somar mais 3 dB de diretividade. Eu tenho um fancoil lá, e o fancoil está apontando para mim, além dos 3 dB, que eu tenho que somar devido à ausência de duto de um dos lados, eu tenho que somar mais 3. Então, na realidade, a potência sonora, ou a pressão sonora, inclusive, vai ser igual à potência sonora de catálogo mais 6 dB. Aqui a mesma coisa, aqui inclusive foi um caso que a gente se debateu com a... Como era o nome da... Mas não era Gé, bom, tá? Que o pessoal queria a máxima, reclamou que a máxima estava dando muito mais, estava dando mais, e realmente estava dando mais 6 dB. Está dando mais 6 dB, vocês informaram tanto, está muito mal. Bom, até explicar. Isso aqui foi aqui tu tem, vamos dizer, um motorzinho aqui, tu vai ter o ventilador aqui, tu tem a mesma coisa, ele tem aspiração e descarga no mesmo ambiente. Aqui exatamente a mesma coisa, e aqui num jet fan tu vai ter a mesma coisa com a diretividade aí, dependendo de onde é que tu vai estar. Tá? Certo, pessoal? Quais as normas que nós temos para limite sonoro? Nós temos, basicamente o que manda em limites de ruído são as normas municipais. Em Porto Alegre nós temos a norma que é nível de ruído de fundo mais 5. Eu acho bem interessante essa norma porque ela não relaciona o ambiente, ela relaciona onde é que tu está. Se tu vai botar a tua casa no meio lá aqui, cheio de fábrica, e o teu nível de ruído de fundo é 70 dB, tu não pode querer 50 dB, não vai ter. Então tu pode ter máximo 75. Eu acho interessante essa norma, tá? Mas se não tiverem as leis municipais, algumas leis inclusive utilizam essa norma 10.151. Santa Maria utiliza isso aí, que eu sei, não sei como é que é, tá? O que diz essa norma? A área de ciclo da fazenda aqui dá os níveis limites diurno e noturno, tá? Então nós temos uma área mista com vocação comercial, é 60 diurno e 55 noturno. Isso aqui nós temos que atender. E a NR15 que nós temos que atender, que são os níveis, valores acima de 85, classificam o ambiente como insalubre. Isso é mais em fábricas e coisa, não é tanto vamos dizer, em ambientes domiciliares, tá? Além disso, nós temos, esse aqui nós estamos falando de ambientes, a 10.151 são ambientes externos, tá?
Agora, eu tenho uma parede de ar-condicionado dentro da minha sala, está fazendo um barulhão desgraçado. Bom, daí não é 10.151, aí é 10.152 que se aplica. Ele estabelece procedimento de medição e valor de referência em função da finalidade de uso do ambiente. Então aqui tem, isso aqui é um resumo, né? Mas tem lojas, garagens, restaurantes. 45 é o nível médio de ruído, 50 o máximo e 40 é o nível NC. NC na verdade é noise critério de ruído, né? Que ele gera essas curvas aqui. Tu tem uma tabela de nível de ruído e tu tem as curvas de nível de ruído, tá? Então se tem um NC 40, tu pode comparar o NC 40 a isso aqui, ó. Vocês viram que ele não é reto, ele acompanha, que nós falamos antes, o ouvido humano. Ele acompanha o que a gente ouve, tá? Estimativa da pressão sonora de ventilador. Vamos lá. A equação fundamental é essa aqui, mas vocês não precisam realmente saber. Se vocês quiserem, no informativo tem tudo isso aí, tá? Aqui nós temos propagação em campo livre. E nós vamos anotar NR15, ou lei municipal, ou NBR 10.151. Esse caso aqui é um ventilador, por exemplo, para aeração de cereais, tá? Um silo, alguma coisa assim, tá? Tu aplica exatamente isso aqui. A potência, a pressão sonora nesse ponto aqui vai ser igual à potência sonora. Aqui pode ser dB ou dBA, tá, gente? Não precisa ser. Antigamente eu já vi pessoas dizer, não, potência sonora é dB, pressão sonora é dBA. Não tem nada a ver. Tu pode ter potência sonora em dB, pressão sonora em dB, potência sonora em dBA e pressão sonora em dBA. Não tem nada a ver. Depende do que tu vai fazer, tá? Para a gente comparar com as nossas leis aqui em BR, tá? É o dBA. Então a gente aplica essa fórmula 20 log R menos 8. Tá? E para ambiente fechado, tu tem essa equação aqui, que é 10 ao 4 sobre RC. RC é a constante do ambiente. Nós já vamos ver isso aqui, tá? Eu achei que era aqui, mas não é. Nós já vamos ver isso aqui um pouco mais adiante, tá? Essa é a estimativa de nível de ruído de ambientes. A pressão sonora, se tu tiveres um ventilador aqui, ó, ele está dotado na descarga e a pessoa está aqui numa distância 1, 3, 5, 30 metros, certo? Sempre a 45 graus dá. Se tiver direto, aplica mais 3, tá? E aqui tu tens os níveis de pressão sonora se o ventilador for bidutado. E tu aplica essa tabelinha aqui. Ou seja, se ele não tiver duto na aspiração, tu vai aplicar 3 metros menos 17 e aqui menos 37. Estão me correndo aqui com uma coisa. Para gabinetes a mesma coisa, né? Tu aplica essa tabela. Estimativa da pressão sonora em campo livre. Vamos lá, isso é um exemplo. Nós temos o valor limite para ruído de 60, ventiladores 100 dBA, e o ventilador estará a 7 metros do muro do vizinho, tá? Então, se eu tiver essa condição aqui, pela tabelinha eu vou ter 100 menos 24, 76. Aqui, pela tabela anterior, menos 44, 56. E aqui, pela tabela, eu vou ter 62. Se o meu limite é 60, aqui eu estou ferrado. Aqui passa, e aqui tem que enxulhar, tem que... Né? Aqui eu não poria minha mão no fogo por 62, porque... certo? Pressão sonora em ambiente fechado. A pressão sonora em ambiente fechado é um pouco mais complicado, porque nós temos que calcular o RC, que é a constante do ambiente, que é S-alfa. Esse alfa vamos ter o coeficiente de absorção médio do ambiente. Vamos ter um painel de nível de vidro aqui. Ele tem vários coeficientes de absorção conforme a frequência.
certo? Na realidade, tem que fazer esse cálculo aqui para cada frequência. Tem que pegar teu espectro sonoro e fazer esse cálculo. Mas nem sempre é necessário fazer isso, tá? Eu vou correr um pouco aqui, ó. Por exemplo, nós utilizamos isso aqui como uma ideia de nível de ruído. Ou seja, eu tenho vários ambientes aqui, uma cozinha. Tem um alfa médio, um coeficiente médio 0,02 e assim por diante, 0,15 e assim por diante. Tá? Se eu tiver, por exemplo, um ventilador aqui que vai botar ar numa sala aqui, uma sala de aula, por exemplo, ele tem que atender a NC30 da NBR 10152, tá? Eu considerei todo o ruído transmitido, o meu espectro é esse aqui. O meu R é o S alfa, é 268, que é a superfície total do ambiente. Eu adotei um índice de absorção médio 0,15 a 39,6. Isso colocado aqui, naquela regrinha do delta dB, eu vou ter menos 10 dB. Eu aplicando aqui, eu vou ter 69, 63 e assim por diante. Se eu aplicar isso aqui agora nas minhas curvas NC, eu vou ver que eu estou com nível NC 62. Pô, eu precisava 30, eu estou com 62. Não passa, projetista nenhum vai permitir isso aí. Tá? Se o limite é NC30 e os meus valores NC30 são esses daqui, que pode ser tirado daqui ou de tabela, eu preciso uma atenuação naqueles meus loops lá de 12, 15, nesses valores aqui. Lembrando só que esse método ele não é. Esse método não é, vamos dizer, muito, não é muito, como é que posso dizer? Ele tem uma tolerância bastante grande, tá? Eu diria mais ou menos 4 dB ou 5 dB, ou seja, para uma aproximação rápida, um cálculo rápido, dá para ser utilizado. Agora, se vocês realmente quiserem calcular, aí tem que fazer pelo aquele método, pegar todos os coeficientes de absorção e calcular conforme aquelas equações anteriores. Dentro do ambiente, aqui tu vai assumir como a potência sonora menos 13 e calcular exatamente aqui como é que nós estamos calculando antes. Aqui é importante, o maior inimigo do isolamento acústico é a vedação. Se vocês tiverem um painel de aço de 1000 por 1000, com 2 milímetros de espessura, o índice de redução desse painel é 32 dB. Só que ele é calculado vedado. Os caras tem 2 salas, ele põe um buraco na sala, vedam bem e medem qual é a redução sonora desse painel. Tá? Se eu fizer um buraquinho de 10 por 10 ali, eu 100% de lado, apenas 1% da área total, o índice de redução passa de 32 para 20. Tu perde 12 dB simplesmente por um buraquinho. Aqui, como mais um exemplo, uma porta de madeira com uma fresta de apenas 5 milímetros junto ao piso, que tu deixa ali para o carpete, ela tem um índice de isolamento reduzido de 29 para 24 dB. Perde 5 dB só por causa de 5 milímetros embaixo da porta. Uma porta de 2,10, portanto. Ah. Enfim, regras alternativas, atenuadores podem alcançar valor até 25 dB, redução de apenas 20%, reduz 5 dB. Revestimento acústico na carcaça pode gerar reduções de 8 a 12. Amortecedores e conexões flexíveis é muito importante para evitar a transmissão de vibrações. E é isso aqui, tá? Aqui nós temos o nosso manual prático para controle de ruído, que é um livro, na realidade, que muitos de vocês já têm aí, mas pode entrar em contato com o representante de vocês e solicitar, tá, pessoal? Pessoal, muito obrigado por enquanto. Agradeço.